boa noite, graça e paz. Nessa noite estaremos junto com você na nossa live de culto de doutrina. E hoje nós temos o pastor Marcos que vai nos trazer a palavra de Deus aqui. E vamos preparando o nosso coração para receber a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, alimento que precisamos para manter a nossa fé e basear a nossa fé. Então eu quero convidá-lo a nós iniciarmos esse culto orando ao nosso Deus, para depois assim estarmos junto com você louvando ao nosso Deus, porque Deus é digno, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de realizarmos mais uma live, para alcançarmos o coração daquele amado irmão, daquela amada irmã, e estarmos assim cumprindo o ID de Jesus, pregando a palavra de Deus e mostrando o quanto Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Portanto, pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, as nossas faltas, que o Senhor possa nos levar ao Santo dos Santos, possa nos levar à tua plena intimidade, e que a presença do Senhor, meu Pai, possa transformar, a presença que está na palavra, a presença do Espírito Santo, que está na palavra, que está na oração, que está no louvor. Ó Deus, queremos te pedir que o Senhor venha falar com cada um diante de nossas necessidades, de tudo aquilo que nós precisamos. Fica conosco, meu Pai. Abençoe, Senhor, cada um dos amados irmãos da equipe de trabalho. Ó Deus, aqueles que estão filmando, aqueles que irão pregar a palavra, louvar o teu nome e trabalhar de alguma forma para o reino de Deus. Louvamos o teu nome por cada família que está conectada conosco, que está junta conosco. Louvamos a Deus, Pai, pela vida de cada pai de família, de cada mãe de família. Continuamos te pedindo que o Senhor nos dê graça e que o Senhor nos sustente, não só fisicamente, como espiritualmente, nesse período de isolamento social. Que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos dirija, que não nos falte nada, a provisão do Senhor esteja conosco e que o Senhor venha abençoar a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. A igreja de Deus foi comprada com o sangue de Jesus, redimida pelo sangue de Jesus, e ela vive, Pai, debaixo do sangue de Jesus, por causa do teu sacrifício. Ela vive debaixo da tua bênção, da tua proteção. Ela existe porque o Senhor criou ela. A igreja só existe porque ela é um propósito, um projeto de Deus. Abençoa, Senhor, que não nos falte nada da tua presença, que tudo que nós precisamos para continuar a caminhada, o Senhor venha nos trazer, venha nos alimentar, venha nos entregar, e que o nosso ser esteja repleto de ti mesmo, preparado para toda a boa obra. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler só um texto inicial, né, que é muito conhecido da igreja, que está no Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas está firme para sempre. Irmãos, a firmeza sempre será um requisito indispensável na caminhada cristã. E a firmeza não é força de vontade. A firmeza não é uma opinião forte hoje, é uma opinião sempre. É uma palavra, é uma posição do nosso ser que tomamos e que sempre vai estar conosco. Senão não seria firmeza. Senão seria um sentimento de inconstância. Então a firmeza é aquilo que perdura,
A firmeza é aquilo que te ajuda a todos os momentos. A firmeza é aquilo que está contigo. A firmeza é aquilo que te segura em um propósito, em um princípio, em uma fé. E você não pode perdê-lo. Porque independente da aparência, do grau de escolaridade, da condição social, independente de qualquer coisa, a firmeza ela será sempre importante. Nós precisamos muito dela em toda a nossa caminhada. E o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor têm essa característica. Eles são firmes. Aqueles que confiam no Senhor, nós não conhecemos Ele pela aparência do rosto, pela roupa que veste. Aqueles que confiam no Senhor, nós não conhecemos Ele pela posição social que Ele possui. Aqueles que confiam no Senhor, nós não conhecemos Ele pelo que Ele fala. Porque muitos podem falar bonito, podem transmitir coisas maravilhosas através do seu falar. Mas aqueles que confiam no Senhor são conhecidos por essa característica indispensável na vida cristã, que é a firmeza. É a solidez, é a segurança de estar na presença do Senhor hoje, e estar na presença do Senhor amanhã, estar na presença do Senhor sempre. Custe o que custar, passe o que passar, aconteça o que acontecer, sempre, sempre estaremos na presença do Senhor. Firmeza de princípios, firmeza de posição, firmeza de fé, de visão, e assim nós nos encontraremos com o Senhor. Aquele que perseverar até o fim, diz a Bíblia, este será salvo. Então eu quero convidar o Ministério de Louvor, a irmã Camila e Monderi, que vão estar louvando a Deus, vão estar adorando a Jesus, e eu convido você a adorar também. Você use a sua casa, o ambiente da sua casa, transforme o ambiente da sua casa. Eu fico imaginando que muitas vezes Deus nos responde coisas, e quando nós pedimos, e quando Ele nos responde, só porque não é da forma que nós imaginávamos, a gente nem lembra que aquilo pode ser uma resposta do Senhor. Quantas vezes você orou dizendo, Senhor, transforma a minha casa numa igreja, faz da minha casa uma igreja. Eu não quero ser crente só na igreja, eu quero que a minha casa seja uma igreja. Agora, Deus transformou a tua casa numa igreja. Então arruma tudo, prepara tudo e prepara um altar aí dentro da tua casa, um altar para Deus. Não participe da live de qualquer forma, relaxadamente, participando de pequenos pedaços. Tenha reverência, tenha respeito por aquilo, porque o Senhor está levando a igreja para dentro da tua casa. Então, receba como se você estivesse no melhor culto que você já assistiu dentro da igreja, e aquele culto que você mais gostou. Então, que dentro da sua casa, a sua casa possa ter a mesma atmosfera, e o Senhor vai começar a abençoar a tua casa, prosperar teu caminho, curar tuas enfermidades, abençoar teu esposo, tua mulher, teus filhos, teu trabalho, tua renda, trazer paz para o ambiente da tua casa, abençoar até os vizinhos, porque você trouxe a igreja para dentro da sua casa. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele comeu o cordeiro da Páscoa dentro de casa, e ele fez com que a casa deles fosse um ambiente espiritual, um ambiente de igreja, um ambiente de adoração. Que Deus possa fazer isso na tua casa e na minha casa, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus e o Senhor vai nos abençoar. Aleluia. Cumprimento a vocês com a graça e a paz do Senhor. O nosso pastor falou que nesse momento você possa fazer a sua casa um lugar de adoração, de entrega. Convido a você, meu amado, minha amada, a adorar o nome do Senhor Jesus. Amém? Manancial
nossos lábios para declarar que Tu és santo, Senhor. Clamamos a Ti, Deus. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Só me satisfaço quando estou junto aos Teus pés. Eu tenho sede de Ti, minha alma anseia por Ti. Manancial, única fonte de vida Tu és. Manancial, única fonte de vida Tu és. Tu és, Senhor, nossa fonte, Senhor, nossa força. Aleluia, te amamos, Senhor Jesus. Glorioso Senhor. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra, o mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a Tua glória vive em mim. Senhor, formoso és, Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, Tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra, o mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti. Minha coroa eu deixo aos Teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a Tua glória vive em mim. Tua palavra, o mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para Ti.
recompensar, e a tua glória vive em mim. Sim, Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, brilho resplandecer o meu primeiro amor. Senhor Jesus Cristo, Pai Santo e maravilhoso. Tu és bom, Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. Senhor, clamamos a Ti, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor. Para que o Senhor nos derramar, Deus, a Tua graça, a Tua glória, Senhor Jesus. Bendito Tu és, Senhor. Oh, Santo, Santo, Senhor Jesus. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de
pra me levantar. Sim, em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso pra fazer além. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho a vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Aleluia! Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o amor da vida. Senhor Jesus, nada pode te parar, Senhor. Aleluia, vamos a ti. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Aleluia, amém. Queridos, nós vamos receber a palavra de Deus agora, né? E nosso pastor Marcos está aqui, já estamos na terceira sexta-feira, onde nós estamos aqui recebendo palavras vindas de nossos pastores. Começamos com o pastor Lucas, sexta-feira passada recebemos o nosso pastor Júlio César e hoje o pastor Marcos Costa, nome de escritor de livro, né? Sou intelectual, uma nova versão, todo mais magro, mais, né? Todo mais sem barba, né? Todo diferente, né? Mas com a palavra de Deus para você. Vamos orar? Senhor, entregamos a vida do teu servo, como também os nossos corações, nossos ouvidos e mentes, para receber a palavra de Deus, a palavra que edifica, que alimenta, que ensina, que exorta, que consola, que dirige, que revela, a palavra que faz com que nós tenhamos sabedoria, ciência, palavra de Deus poderosa, inspirada palavra de Deus, que salva, que conduz ao caminho da salvação, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, a palavra que é espada, a palavra poderosa que vem libertar as nossas vidas. Usa o teu servo e também nos abençoe com ela e nos alimente, para a glória do teu nome. Amém. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Também os nossos amados visitantes virtuais, né? Que ainda não fazem parte do nosso rebanho, né? Mas cremos que irão fazer. Saúdo a todos com a graça e a paz, e também com a boa noite de salvação. Eu gostaria nesse dia falar um pouco da palavra de Deus que se encontra no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, livro da criação e das primeiras histórias que Deus tem para com o ser humano, que se encontra no capítulo 25, versículo 20. Fala sobre Isaac. Gênesis 25, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, vamos ler o 20 e 21. O qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Aram, irmã de Labão, também arameu. E Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Amém? Eu queria
falar, irmãos, um pouco da palavra do Senhor e falar de Isaac. Aqui é um episódio na vida de Isaac, que ele tinha 40 anos, né, quando ele casou. Geralmente a cultura que nós temos hoje é diferente, né? Se alguém não casa aos seus 40, ele já é, né? Ele já é tido já como titio já passado, né? Difícil. Mas na cultura antiga, 40 anos era muito jovem, né? Passados os anos foi que a expectativa de vida veio caindo mais, né? E hoje nós temos aqui no Brasil, né, mais ou menos só a expectativa de 80 anos, né? Então 40 anos lá na Bíblia, naquele tempo, era pessoa jovem ainda. E a Bíblia diz que Isaac procurava uma mulher. E o servo dele foi lá e encontrou uma mulher chamada Rebeca. E a Bíblia conta a história que Rebeca era estéril. E que Isaac orou para que Rebeca viesse a conceber, a ter filhos. Isaac, ele era filho de Abraão. E Abraão tem uma história com Deus. A Bíblia conta a história de Abraão, que é uma história muito linda, muito bonita, que tem na palavra do Senhor. Abraão, ele era de um povo idólatra, o seu pai era idólatra, a sua terra era idólatra, mas Abraão de repente começou a andar com Deus. Como Deus tem feito conosco, Deus tem separado pessoas de uma geração corrompida para andar com Ele. E Abraão começou a andar com Deus. Seu nome ainda nem era Abraão, era Abrão. E Deus depois mudou. Deus fez uma promessa para Abraão e para sua esposa, que eles seriam pais de multidões. E o interessante, quando nós lemos a palavra de Deus aqui em Gênesis, quando fala de Abraão, era que Sara também era estéril. E que como que Deus pode fazer uma promessa para alguém que seria pai de multidões, seria a mulher dele seria estéril. Mas a palavra de Deus é fiel, se cumpriu em Isaac. Em Isaac se cumpriu a promessa de Deus que tornaria Abraão pai de multidões. Não é? E ainda mais, a palavra do Senhor deixa claro que a descendência de Isaac é que seria cumprida esse chamado que Deus fez na vida de Abraão. Quando Abraão estava na sua casa, e Deus falou para ele, olha, sai da tua tenda, da sua casa, olha as estrelas, vê se você consegue contar, assim será a tua descendência. Mas há um versículo na palavra do Senhor que deixa claro que a descendência de Abraão seria com os descendentes, que essa promessa de ser pai de multidões seria com a descendência de Isaac. E é aqui o meu ponto que eu gostaria de chegar nessa noite. Como que já era um milagre Sara conceber e ter Isaac, um milagre. Mas como que seria agora que Deus ia transformar a promessa que ele tinha feito ao seu servo Abraão para ser pai de multidões, e aí seria na descendência dos filhos, né? Descendência de Isaac, com os filhos de Isaac, a partir dos filhos de Isaac, e se transformar em multidões. Mas como se a própria mulher também de Isaac era estéril. Mas a Bíblia diz que como Deus ele fez essa promessa. A palavra do Senhor, irmãos, ela é clara quando ela fala em Números 23:19, que Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Falando de Deus alguma coisa, ele não vai deixar cair por terra. Então, como Deus prometeu que ele viesse a ser pai de multidões e cumprir em Isaac, Isaac orou na promessa e Deus concebeu. E nessa noite, irmãos, com todo esse contexto que fala sobre Abraão, que fala sobre Isaac, com suas esposas que eram estéril, e eu acho, irmãos, eu sou apaixonado pela Bíblia, porque a Bíblia vai contar também que a nora de Isaac, que é Raquel, era também estéril, né? E Isaac também se tornou pai de multidões. Abraão se tornou pai de multidões, Isaac se tornou pai de multidões e Jacó se tornou pai de multidões. Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra, a sua promessa. E nessa noite, irmãos, eu queria falar sobre promessas. Na Bíblia a Bíblia é um livro de promessas, mas é umas promessas que são diferentes das promessas humanas. Promessa de um político que fala e não cumpre, de um homem que não pode cumprir. A Bíblia é um livro de promessas, mas de um Deus que cumpre as suas promessas. Como diz lá no Número, ele não se arrepende das promessas, ele cumpre as suas promessas. E eu quero falar para você que talvez um dia ouviu algo de Deus. Eu quero ser aqui nessa noite também profeta. Você que
Deus tem o melhor para você. Isso aqui não é, sabe, não é uma palavra de autoajuda. É uma palavra onde Deus é que fez a palavra dele, que está se cumpre na vida das pessoas. As promessas que Deus tem feito na tua vida, elas vão se cumprir. As promessas que Deus tem para a nossa vida, para a vida da nossa igreja, elas vão se cumprir. Para a nossa cidade, elas vão se cumprir. Então, existem dois tipos de promessas que a Bíblia deixa claro para nós. São as promessas que são de cunho coletivo, onde todo mundo vai participar da mesma promessa. Uma promessa que é feita para todo mundo. E existem as promessas individuais, onde Deus falou para fulano que ia fazer isso e isso, onde alguém foi enviado por Deus para falar para outra pessoa que Deus ia fazer isso e isso. Nós somos uma igreja que nós acreditamos nesse ponto, né, desse dom que a Bíblia fala, o dom de profecia, o dom de revelação. Nós acreditamos. E muitas pessoas têm recebido promessas vindo da parte de Deus. E às vezes você fica se perguntando: Senhor, quando é que o Senhor vai cumprir as suas promessas na minha vida? Quando é que tal coisa vai acontecer? Quando é que a minha igreja, que o Senhor fez uma promessa coletiva para a minha igreja, quando é que isso vai se cumprir? Muitas vezes, irmãos, quando nós temos as promessas, nós vivemos um cenário onde as coisas se fecham. Veja que como que Deus ia cumprir a promessa de Abraão, sendo que a mulher dele era estéril e já velha. Como é que Deus ia cumprir a promessa em Isaac, sendo que a mulher dele era estéril? Como que Deus ia cumprir na vida de Jacó, sendo que Raquel era estéril? Então, irmãos, quando recebemos promessas, e como tem principalmente as coletivas, nós vemos, irmãos, cenários que são de portas fechadas, onde nós lutamos contra as adversidades. Parece que as adversidades estão falando para nós: olha, Deus não vai cumprir o que falou. Aquele profeta que te falou isso, ele não é de Deus, né? Muita gente diz: olha, tem que julgar as profecias. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que julgar, só que há promessas que demoram tempos, né? E às vezes até esquecemos, mas Deus, ele não esquece da promessa dele e a cumpre, amém? Então, irmãos, eu queria falar sobre essas promessas nessa noite. Dizer que Deus, ele é fiel em cumprir. Muitas promessas individuais na minha vida, que alguém já falou para mim, eu recebi. Como o meu pastorado, né? Hoje, louvo a Deus por ser pastor lá, junto com o meu pastor, né? Pastor auxiliar, aqui do meu pastor. E muitas pessoas já chegaram para mim de outra igreja, dizendo que Deus ia fazer isso, e Deus cumpriu. Sabe, foi no tempo dele. Vi muitas portas fechadas para cumprir. Vi outras tantas promessas, irmãos, que Deus fez em relação a, sabe, a minha vida pessoal. E cada vez mais coisas se fecharam para impedir. Mas Deus, ele é fiel em cumprir muitas delas. E existem muitas que eu estou aguardando. Existem outras que eu já estou começando a ver as promessas acontecerem, né? E eu queria falar, irmãos, nessa noite, sobre promessas. Em relação a esse texto de Isaac, você pode até estar perguntando: ah, mas que o texto tem tem o que a ver em relação à minha vida, a promessa que Deus fez a Isaac? O que ela tem? O que tem a ver? Não é? Deus falou para Abraão: a tua descendência será em Isaac, não será com Isaac, né? Ou seja, não é só quando Abraão teve Isaac, Deus já cumpriu a promessa. Não, era em Isaac, era a partir daí que Deus ia fazer de Abraão pai de multidão. Irmãos, analisando esse texto e analisando a nossa vida, o que nós podemos pegar na Bíblia e colocar ela na nossa vida? Nós vemos o seguinte: existe um Deus que cumpre as suas promessas, mas às vezes nós temos que ficar de braços cruzados para que essas promessas aconteçam. E às vezes nós vimos as pessoas com uma falsa modéstia, dizendo: não, Deus, ele é grande e pode cumprir, então eu vou ficar aqui tranquilo, Deus vai cumprir. Mas não tem sequer orado pela tua promessa. E aqui o meu ponto da minha pregação é que mesmo Isaac, sabendo que Deus era um Deus todo poderoso, que ele era um Deus fiel, a palavra de Deus até diz lá em Atos, em Hebreus capítulo 11, quando fala dos heróis da fé, sua mãe Sara foi colocada lá, onde ela citou a seguinte frase: que ela tinha por fiel aquele que prometeu.
Mesmo Isaac sabendo que Deus era fiel para cumprir a sua promessa, né, que Ele é Deus, que Ele criou todas as coisas, Isaac orou pelas suas promessas. Eu queria, irmãos, deixar essa palavra para que você, que lembra das suas promessas, começasse a orar por elas a partir de hoje. Aquelas que você esqueceu. Quando eu estava vindo para cá, eu estava orando dentro do carro, lembrando a Deus as promessas que Deus fez na minha vida. Aquelas que eu já recebi, eu agradeci a Deus. E eu narrei para Deus as lutas que eu passei. Eu narrei para Deus como elas aconteceram. Eu relatei a Deus as promessas que Deus tem feito para mim, que ainda não cumpriram. E eu orei para que Deus venha cumprir. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que Deus ouviu a oração de Isaac. Deus pode ouvir a tua também, essa noite. Irmãos, existem tantas promessas coletivas que não estão escritas aqui na Bíblia. A maioria estão escritas na Bíblia, mas eu tenho para a minha igreja. Quantas pessoas chegaram na nossa igreja dizendo que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Lembro de um pastor que ele chegou e disse que Deus ia transformar as bicicletas em motos, as motos em carros. Irmãos, isso aconteceu. Vemos outros, Deus vai fazer isso com a igreja, aconteceu. Existem outras que nem aconteceram ainda, que nós nem, sabe, às vezes nós estamos perguntando por que Deus permite passar tantos problemas dentro da nossa igreja, conosco, não é? Mas o que eu tenho para falar aqui nessa noite? É que Deus ele vai cumprir. Quando nós orarmos, Deus ele vai nos ouvir, amém? Porque Deus não pode negar a sua palavra. Deus ele não nega a sua palavra. O que ele disse vai se cumprir. Então, irmãos, eu queria falar nessa noite de 3 promessas que nós devemos orar para que Deus venha fazer na nossa vida. 3 promessas. E eu não queria aqui, irmãos, ser egoísta e falar de promessas individuais apenas. Eu queria falar das promessas coletivas, que nós precisamos orar, que nós precisamos ver a mão de Deus agindo, que nós precisamos ver elas acontecerem. Irmãos, as promessas de Deus, eu estava pensando nisso, as promessas de Deus, elas mandam um sinal para a nossa mente, é dizer que nós dependemos de Deus. Quando Deus fala alguma coisa na palavra dele ou individualmente, ele está falando para nós, você vai depender de mim. Você não depende da tua inteligência, intelectualidade, do seu dinheiro, da sua capacidade física. Deus está falando, você depende de mim. Sabe por que Deus tem feito promessas, irmãos? Porque muitas pessoas, ao obterem coisas, eles iam se engrandecer. E Deus não quer engrandecimento. Deus quer que as pessoas se humilhem na presença dele, para ser exaltadas. A Bíblia até diz que aquele que se exalta, Deus abate. Então, quando Deus promete fazer algo com a igreja, Ele está falando para os líderes, Ele está falando para os membros, olha, vai fazer isso, mesmo que você use a sua fé, só acontece porque eu prometi. Mesmo que você use o seu dinheiro, só está acontecendo porque eu prometi. Se não fosse, Deus não cumpriria. Então, 3 coisas que eu queria falar nessa noite sobre as promessas de Deus, as promessas coletivas. Amém? O que nós devemos orar para acontecer. Não ficar de braço cruzado e vendo essas coisas não acontecendo porque a gente não ora, mas orar para que ela aconteça. A primeira coisa que eu queria falar, que nós devemos orar, para a primeira promessa que nós devemos orar, é pela vida eterna. É uma promessa que Deus tem feito para nós, é uma vida eterna com Deus. Em que sentido nós temos que orar, irmãos? Nós vivemos num mundo de pecado, nós vivemos num mundo onde que estamos sujeitos a pecar e corromper a nossa fé. Então a nossa salvação, irmãos, nós temos que orar por ela, para que a gente seja conservado até o dia que Jesus voltar, ou até o dia da nossa morte. A primeira promessa que Jesus fez foi a vida eterna com Deus. Então nós devemos orar por quê? Pela nossa vida eterna. Você tem orado pela sua vida eterna? Você tem dobrado teus joelhos e falado, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. Muito obrigado porque o Senhor me salvou. Então abençoa a minha trajetória, a minha história contigo, a minha história com as pessoas, a minha história com Deus. Ore pela sua vida eterna. Amém? Eu queria deixar essa palavra, que é o primeiro ponto.
Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, a palavra do Senhor, ele fala sobre isso. Tiago 1,12, queria aqui falar para os irmãos rapidinho, sobre a promessa da vida eterna, que nós devemos orar, devemos falar com Deus a respeito dela. Onde a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois da aprovação receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. É promessa de salvação, é promessa para aqueles que Deus prometeu para aqueles que o amam, amém? E veja que é uma promessa com o quê? Com braços cruzados, vendo as coisas acontecer fácil, não, com provação. A palavra de Deus diz: bem-aventurado que suporta a provação, que depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Coroa da vida é salvação, não é bênçãos materiais, é salvação. E que nós devemos orar pela vida eterna, amém? Uma vida eterna com Deus. Segunda coisa, nós devemos orar pela promessa que nós devemos orar para que aconteça, é pela nossa igreja. Pela nossa igreja. Em Mateus, capítulo 18, capítulo 16, versículo 18, o pastor já citou aqui, na nossa live, que fala sobre as portas do inferno. A palavra do Senhor diz assim, 16, 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus, falando para Pedro, ele disse que sobre esta pedra, que pedra é essa? Foi a frase que Pedro falou, que Cristo é o Filho do Deus vivo. Sobre essa frase, que Cristo é o Filho do Deus vivo, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É uma promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Veja que muitas coisas têm se levantado para denegrir a imagem dos crentes, e muitos crentes também têm feito, como é que se diz, tem dado abertura, tem dado brecha para que essas coisas aconteçam, de escândalos, de outro tipo de coisa. Mas, irmãos, Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão. Elas podem até se querer abrir, mas elas vão ser fechadas, porque elas não prevalecerão contra a igreja. Então você tem orado para que as portas do inferno não tenham chegado na igreja? Ore para que as coisas que circundam os nossos meios, as coisas que estão na nossa atmosfera, uma atmosfera até espiritual, que tem feito com que a igreja desande. Ore para que a promessa que Jesus fez, você vê se cumprindo. O que é mais lindo nas promessas é você ver se cumprindo. Você é a principal testemunha das promessas de Deus, porque você vai ver elas se cumprindo. Amém? Então nós devemos orar pela essa promessa. A primeira promessa que eu falei, que era da vida eterna. A segunda é pela nossa igreja. E quando eu falo aqui, irmãos, igreja, eu não falo somente uma denominação, uma placa. Eu falo na igreja em sentido universal. Eu falo na igreja em sentido mundial. A igreja de Cristo em qualquer lugar. Você tem que orar por ela, pelos missionários. Você tem que orar pelas condutas das pessoas, para não sermos crentes nominais. Irmãos, o pior, eu acho que o meu maior medo na vida é de eu me tornar um crente nominal. O que é um crente nominal? É um crente nome, mas não de ações, não de arrependimento, não sabe de não chorar na presença de Deus, de ser um crente vazio. Meu pior medo é isso. Ore para que as pessoas não sejam crentes nominais. Ore para que as pessoas sejam crentes de verdade, para que as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja. E a terceira coisa, terceira promessa que eu queria pedir aos irmãos que orassem na sua casa é pela companhia de Jesus. Jesus nos promessa em 28, 20. Jesus falou ali para os seus discípulos, quando ele estava já assunto aos céus, ele falou: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado,
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, dizendo: olha, eu estou convosco. É uma despedida de companhia, porque ele não faltou na vida dos discípulos. E aqui, se você ver o contexto, Jesus estava dizendo para os discípulos que, em geral, outros discípulos estariam com eles também até a consumação dos séculos, porque os discípulos já morreram e os séculos ainda não foram consumidos, e Jesus ainda está conosco. Mas você tem orado pela companhia de Jesus? Ou você tem